vídeo nós vamos ver por que Neymar vai continuar sendo a maior contratação da história do futebol e Mascherano revela o segredo de Messi para ser de outro planeta. Entenda toda essa história no vídeo de hoje. O vídeo já vai deixando like, uma meta de quantos likes, Leonardo? Eu quero 5, Wagner. 5 quer dizer 5 mil likes. Também já vai se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho de mandar salve no fim do vídeo pra comentar qual que você acha que é a segunda maior contratação da história do futebol mundial. Tem que ser o primeiro, hein? A gente vai dar a dica aqui no vídeo. Além disso, tem que estar escrito por quê, Leonardo? Porque quem tá inscrito no canal... Por quê? Mentira. Porque a cada 100 mil inscritos a gente faz o sorteio de chuteira pra vocês. Batemos 700 mil. E lá na @WagnerVal, no Instagram do Wagner, tá aqui à minha direita, tá rolando o sorteio de chuteira do Cristiano Ronaldo. Você precisa estar inscrito, precisa seguir o Wagner lá, precisa cumprir todas as regras. E aí você pode concorrer e levar uma chuteira dessa pra casa. Muito louco, né? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, galera, vamos começar explicando toda essa história, né? Por que o Neymar vai continuar sendo a maior transação da história do futebol mundial? Bem, calma. Vamos passar todo o contexto. O Neymar, quando foi do Barcelona para o Paris Saint-Germain, ele foi por 222 milhões de euros. Chegou o PSG, do dia pra noite pagou a multa de Neymar e o Neymar saiu do clube. O Barcelona não queria se desfazer do jogador, só que pagaram a multa. Antes disso, era tudo mais baixo, os valores mais baixos. Pra você ter uma noção, a maior contratação antes de Neymar era Pogba, por 105 milhões de euros, pra você ver a diferença. Aí depois da contratação de Neymar, muitos outros jogadores foram vendidos por muito dinheiro. Teve o Aguirre do Manchester United, que foi vendido por muita grana, mais de 70 milhões de libras. Também teve o caso do Mbappé. Então começou a ter uma inflação, vamos dizer assim. Começaram a aumentar os preços em relação às contratações do mundo do futebol. Mas isso vai mudar, né, Léo? Exatamente, isso vai mudar e vai mudar justamente devido à paralisação a qual estamos enfrentando. O problema é o seguinte, como o futebol está parado, a gente está vendo que os clubes estão tendo uma maior dificuldade para faturar, para conseguir ter o lucro nas suas despesas mensais. E com isso, após a volta do futebol, provavelmente todos os contratos que os clubes têm, tanto com os patrocinadores, quanto com os direitos de imagem, tanto com os jogadores, tudo mais, que está ali ao redor, os outros funcionários, tudo isso provavelmente vai ter uma alteração. Provavelmente os clubes vão tentar renegociar, as empresas vão tentar renegociar para diminuir o valor a qual os clubes recebem e os clubes pagam também para os funcionários aos quais eles têm ali junto com eles. Exatamente, uma coisa que a gente tem que deixar claro aqui é que acontece é que vai ter uma perda muito grande dos clubes, então vai ter um buraco e nas empresas também isso vai acontecer. Muitas empresas já estão demitindo funcionários porque não estão conseguindo lidar com essa crise, com a questão ou não. O mundo do futebol está paralisado, mas também o mundo em muitas partes está paralisado. Então tudo isso vai ter uma renegociação. Então a TV vai renegociar porque vai falar, ó, teve um período que eu não pude passar os jogos, então eu vou querer pagar menos agora porque eu fiquei um tempo sem passar. Aí as empresas vão falar, pô, a gente passou por uma crise agora, diminuiu nossos ganhos, então consequentemente a gente vai querer pagar menos, só conseguimos pagar menos, e isso vai afetar muitos clubes, né, Léo? Exatamente. E aí a questão é, justamente pelos clubes serem afetados, provavelmente todas as transferências vão ser muito mais baixas do que estavam sendo. Tendo em vista a situação, o Neymar continua sendo a maior transação da história do futebol. Porque os clubes já estava muito difícil de ultrapassar a barreira dos 200 milhões de euros. O Neymar foi para 222 milhões de euros e, consequentemente, agora essas transações vão se tornar praticamente impossíveis e inviáveis para os clubes. Vale ressaltar que, normalmente, as maiores transações da história do futebol demoravam para ser ultrapassadas, né? O Zidane foi contratado em 2001 pelo Real Madrid e durou 8 anos para ser ultrapassado até o Real Madrid também contratar Cristiano Ronaldo em 2009. Aí depois disso, só em 2013, o Bale foi contratado e bateu como a maior contratação da história do futebol. Aí em 2016, o Pogba foi contratado por 105 milhões, em 2017 o Neymar, e agora provavelmente a gente não vai ver transações tão absurdas assim. A gente já viu também outras pessoas, né, falarem a respeito disso. A gente já viu um deputado que faz parte da União Europeia falar que esses valores absurdos dos jogadores não vão ser mais batidos, o valor dos jogadores não vai chegar, né, nessa casa, né? Então, que já é muito absurda, né, querendo ou não, para um jogador de futebol, né, para muitas pessoas. Então,
esses valores não vão ser mais vistos sendo pagos e o Neymar provavelmente continua, né, aí para uma eternidade sendo a maior contratação da história do futebol. E vale lembrar também que tem uma coisa que é importante passar. Por exemplo, o Transfer Market, que é um lugar que faz muito isso, que os clubes até se baseiam para o valor de mercado dos jogadores, ele disse que vai ter uma variação depois da crise, que eles vão acabar diminuindo e vai acabar, tipo, os jogadores vão ter uma desvalorização, vai ter uma deflação, então os jogadores vão acabar valendo menos e vai ser só cifras menores, então vai ficar cada vez mais difícil mesmo de ser ultrapassada a negociação de Neymar, mesmo que ocorra, o Neymar voltar para o Barcelona é quase impossível ser pelos mesmos valores. Exato, né? Então, só especificando em números, a desvalorização dos jogadores, quem nasceu antes de 98 vai ter uma desvalorização de mais de 20% por jogador, em uma média, né, de 20%. Os jogadores de 98 para cima vão ter uma desvalorização de 10%, então, né, a gente já vai ver uma grande desvalorização no futebol. O Neymar a gente já está vendo valer por volta de 150, 160 milhões de euros, então a gente já está vendo, né, esses valores diminuírem. Vamos ver até onde vai diminuir, né? Exatamente. Mas agora vamos falar sobre, para muitos, o melhor do mundo e também o melhor do mundo segundo a FIFA, Lionel Messi. Esse cara é um gênio em campo. E Mascherano, um companheiro dele de muito tempo de Barcelona e seleção argentina, atualmente está jogando pelo Estudiantes de La Plata. Ele deu uma entrevista contando os segredos de Lionel Messi. Eu vou abrir aspas aqui pra vocês entenderem o que ele falou que faz o Messi ser de outro planeta. Se liga. Bem, ele falou que 3 quesitos são muito importantes. Tomada de decisão, execução e velocidade são apontados como os principais. Olha o que ele falou. A maioria dos bons jogadores toma as boas decisões, mas não executa a melhor maneira. Ou ao contrário, a execução é boa, mas não acaba sendo a melhor decisão. O que diferencia no futebol é a tomada de decisões e a execução. E Léo se sai bem, em uma velocidade incrível, e por isso ele é diferente. Outro aspecto levantado por Mascherano é a capacidade de Lionel Messi em dosar seus esforços durante o jogo. Olha o que ele falou. Normalmente, o jogo te domina e leva você, mas no caso do Léo, é o contrário. Messi decide o que vai fazer com o jogo. Ele decide o que vai fazer, o que não quer fazer com o jogo. Mascherano ainda completou. Ele permite ele mesmo, dentro de uma partida, ter 7, 8 ou 10 oportunidades importantes em seu máximo potencial. Mano, uma coisa muito interessante da gente estar passando aqui é que a gente até viu o Guardiola também falando isso, que o Lionel Messi, ele pega e tá durante o jogo lá, ele chega e, mano, anda no começo, ele é o jogador que mais anda na liga em números, muitos anos, porque ele fica andando de boa, assim, do nada. Com um toque de genialidade ele consegue abrir uma oportunidade e acabar acarretando num gol. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante, porque o próprio Pep Guardiola diz, ele olha e vê como a defesa se mexe. Ele procura fraquezas, né, no adversário, na defesa adversária, e realmente esse dado, segundo, durante uma temporada, acho que a última temporada ou anterior, o Messi foi o jogador que menos correu no campeonato inteiro e foi o artilheiro, se eu não me engano, acabou sendo um dos maiores assistentes. Então o Lionel Messi realmente é um jogador que, como o próprio Mascherano falou, ele executa muito bem a jogada, ele planeja muito bem a jogada, e esse planejamento está muito atrelado justamente a esse estudo que ele faz, né, durante a partida. O Guardiola falou que 5 a 10 minutos depois de começar a partida, o Messi ele fica olhando, ele percebe, ele vê aonde que dá pra ele se enfiar, qual é a melhor parte da defesa adversária que ele vai jogar, e é ali que ele vai jogar o tempo inteiro, é ali que ele vai procurar receber a bola e planejar seu jogo. Ou seja, o planejamento do Messi já é espetacular, nas palavras do Guardiola e também de outras pessoas que observam isso. A execução a gente não tem nem o que falar, né? Exatamente. É um jogador que é um dos maiores goleadores do mundo, um dos maiores assistentes do mundo, é talvez um dos melhores jogadores da história, se não o melhor para muitos. Então a gente sabe que o Messi é um jogador muito diferente e ele é muito rápido também. Então exatamente, foi esses 3 pontos que eu acho muito interessante. A questão da tomada de decisão, parece que sempre está a tomada certa e também tem uma boa execução. Porque ele falou, muitas vezes os jogadores têm uma tomada de decisão boa, mas executa mal, ou tem uma execução boa, mas não é a melhor decisão no momento. E o Messi consegue unir esses 2 pontos. Isso eu acho uma coisa bem interessante que, como ele mesmo diz, transforma o Messi num jogador de outro planeta. E mesmo quando o Messi, na minha opinião, quando eu tô assistindo às vezes eu falo, acho que eu não iria por aí. O cara consegue também executar bem. Então, tipo, ele fala, não vai por aí. Ele do nada ele me mostra que dava pra ir com facilidade. Exatamente. Então o Messi é um jogador muito diferente. E eu quero saber de vocês se o Messi é o melhor jogador da história, se ele é o melhor jogador do mundo, se ele é o melhor jogador do século. Comenta aí. Aonde que o Messi tá na visão de vocês no mundo do futebol. Mas galera, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e agora a gente vai mandar os salves como prometido. Então vamos lá, Leonardo.
Então vamos lá, Leonardo. Aqui, ó, vamos descendo. Como desce, Wagner? Como desce? Sempre descendo muito. É, cara. Ó, vamos lá. Primeiro é pro Davi Almago. Davi é o mago. Soccer MB. Soccer MB. Jefferson Cauã. Jefferson Cauã. Para o Célcio. Cécio. Ou é, na real é CS10, desculpa. CS10. Eu li muito errado. Ele deu o que quis. Léo Games BR. Léo Games BR. Vitinho VK. Vitinho VK. ST Joker Brian Lucas. ST Joker Brian Lucas. Matheus Renato. Matheus Renato. E para Isaac Pastore. E para Isaac Pastore. Esse foi só pra vocês. Esse foi mais um vídeo, galera. É nóis, tamo junto. Falou.